Olá, hoje o assunto é renda fixa. Eu converso com a Marília Fontes da Nord Research. Marília, queria primeiro agradecer a tua presença aqui, muito obrigada. Obrigada a você. Queria que tu se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco da tua trajetória de carreira e também falasse sobre a Nord. Tá ótimo. Bom, meu nome é Marília Fontes, eu sou analista de renda fixa, eu sou mestre em economia pelo INSPER e autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. E eu trabalhei durante 10 anos como gestora de renda fixa, né? Trader de renda fixa, gestora. Comecei no Itaú Asset, depois fui para Mauá Investimentos, onde eu passei a maior parte da minha carreira como gestora de renda fixa e também fiz um pouquinho de cupom cambial, fiz algumas outras coisas. E aí depois fui para Condor também. Então eu vi a gestão de renda fixa e conheci a gestão de renda fixa como os profissionais faziam, né? E aí depois eu fui ser analista de renda fixa. Então, a minha carreira recentemente está muito baseada em passar para as pessoas físicas um jeito mais profissional de gerir renda fixa, como os investidores profissionais fazem, que é principalmente com a gestão ativa. Então, a gestão ativa é a minha bandeira, né? As pessoas que me seguem geralmente estão atrás de operar renda fixa de uma forma ativa. Então, não é aquela coisa de que a maioria das pessoas está acostumada de comprar o título, levar até o vencimento, engavetar ele e deixar a renda fixa lá. Não, a gente vai comprar os títulos quando eles estão com maior potencial de retorno para o futuro e a gente vai vender quando esse potencial acaba. E dessa forma, trocando os títulos e tendo sempre o melhor título na sua carteira, no longo prazo você vai ter um retorno muito maior. Inclusive retornos tão agressivos quanto você tem no mercado de ações. E isso as pessoas não sabem que elas podem ter com renda fixa, né? Quer dizer, o ano passado, se você pega, por exemplo, uma B35 principal, ela rendeu 40%, 50%. Então, é retorno agressivo com renda fixa. Sim. Com o risco do tesouro direto, né? Sim. Tu acha que tem a mesma falta de conhecimento entre as pessoas físicas que investem em renda fixa? A mesma falta de conhecimento que tem entre os investidores que investem em ações? Eu acho que às vezes até um pouco mais. Porque eu vejo muitas pessoas que têm ações e entendem que com ações você consegue ter rentabilidade agressiva, você está investindo numa empresa e isso tem risco. Mas eu vejo também que muitas pessoas não percebem que renda fixa pode ter muito risco também, inclusive títulos do governo. Quer dizer, em 2012, a NTNB 35 principal ganhou 40%. Em 2013, ela perdeu 50%. Então, as pessoas não têm essa noção, né? Que se elas fizerem uma venda antecipada, elas vão sofrer marcação a mercado. Se a taxa cair, elas vão ganhar mais. Se a taxa subir, elas vão ganhar menos. Então, e elas estão acostumadas com essa cultura de comprar, levar até o vencimento e rolar para outra. Então, eu acho que às vezes as pessoas se embananam mais com renda fixa do que com ações. Ações elas entendem, tá bom, eu tô comprando um pedacinho de uma empresa, se a empresa der lucro vai subir esse pedacinho, se a empresa der prejuízo vai cair esse pedacinho. Acho que parece mais racional, Eles né? acham mais abstrato, então. Eu acho que eles acham mais abstrato. O Tesouro Direto é o mais conhecido ainda? Claro, assim, tem a poupança, os CDBs, acho que os produtos de banco são muito conhecidos, porque 90% do recurso, assim, dos investimentos das pessoas está concentrada nos bancos, né? Ainda, infelizmente. Então, acho que poupança, CDB, LCI e LCA ainda são os mais conhecidos. Mas, tirando isso, do pessoal que já migrou para outros tipos de investimento mais sofisticados em renda fixa, eu acho que o Tesouro Direto é de longe o mais conhecido. Marília, como que tu avalias o momento macroeconômico brasileiro atual e como que esse momento está se relacionando com quem investe em renda fixa? É um momento difícil para quem investe em renda fixa agora, né? A gente teve uma sucessão de atualizações de expectativa econômica no Brasil, sempre para baixo. Sempre para baixo. Então, a gente começou achando que esse ano a gente ia ter crescimento lá perto de 2,5%, agora já está pintando um sub 1%. Será que o pessoal exagerou um pouco no otimismo lá no início do ano? Eu não sei nem se otimismo, assim, as pessoas achavam que a economia ia voltar, à medida que passasse os efeitos das eleições, da greve dos caminhoneiros.
as pessoas achavam que a economia ia voltar e não voltou, está muito deprimida, né? Talvez em função da incerteza da reforma da Previdência, acho também que as empresas em 2014 elas levaram um susto tão grande com a crise que a gente teve e elas ainda estão se recuperando dessa crise que elas acharam melhor não investir por enquanto, não aumentar a capacidade, elas ainda estão com muita capacidade ociosa. Então acho que tudo isso contribui para a gente ter pra gente ter tido, né, uma revisão aí nas expectativas de atividade. O que é bom de tudo isso, né? Porque a atividade estava muito fraca e a inflação estava muito deprimida também, porque a gente tinha um Banco Central crível do outro lado, né, que não cedeu às pressões de baixar a taxa de juros a qualquer custo, a gente pôde ter quedas cada vez maiores da Selic, terminando agora em 6,5%, que inclusive pode cair novamente para taxas como 5,5%, 5%. Então imagina, a gente ter no Brasil uma taxa nominal de 5%, é sonho, né? Sim, a gente está muito parecido com o Chile, que estava com 3% e agora já está com 2,5%. Então a gente começa a ter taxas mais parecidas com o resto do mundo, só por esse efeito de expectativa de inflação ancorada, Banco Central crível com atividade fraca. Eu queria te perguntar isso mesmo. Semana que vem tem Copom, né? Tu achas? O mercado está apostando que, no mínimo, o Banco Central vai mudar de discurso e deixa... O que tu espera? Eu acho que ele tem que mudar de discurso, sim. Não só por um motivo local, né? A gente tem aí uma atividade muito fraca, inflação muito comportada. O último número de inflação veio com os núcleos, né? Que tiram aí, expurgam os efeitos aberrantes. Muito fraco, próximo de zero. Se você vê o número dessazonalizado, ele está próximo de zero. Então é uma coisa assim... muito nova, né, no Brasil, uma inflação muito baixa mesmo, que permite sim que o Banco Central faça um novo ciclo de queda de juros. O medo do Banco Central é que, ao não aprovar a reforma da Previdência, ele perca a credibilidade que ele tem e as taxas de juros voltem a subir, obrigando ele a subir a Selic, né? Então, ele não quer arriscar e fala assim, não, precisa passar a reforma da Previdência ou ter muita certeza que vai passar a reforma da Previdência, vulgo, ela precisa passar pelo menos na Câmara, para que eu possa fazer o ajuste pontual na Selic que eu acho que eu posso fazer. Então, assim, a gente tem espaço na atividade, tem muita gente falando que nosso PIB potencial caiu, nosso juro neutro caiu para alguma coisa em torno até de 3, tem gente falando, né, um juro real de 3. Então, permitiria aí a Selic ir para 6,5% tranquilamente. Tá em 6,5%, permitiria. Para 5,5%, desculpa. Isso. Permitiria tranquilamente. Como a gente acha que o Banco Central está um pouquinho atrasado e só está segurando essa queda da Selic por conta da reforma da Previdência, ele teria que mudar o discurso nessa reunião para depois, para na próxima, né, que é final de julho, começo de agosto, ele poder cair. Ele não pode cair sem ter mudado o discurso. E até o final de julho é bem provável que a gente tenha a reforma da Previdência aprovada em primeiro turno na Câmara. Então, isso é importante. Se ele não mudar o discurso nessa reunião, a próxima reunião, mesmo que aprovada na Câmara a reforma da Previdência, fica um pouco engessada, né? Porque ele teria que alinhar as expectativas para uma possível queda. Você vê, por exemplo, na ata do Copom, ele ainda está dizendo que os bancos centrais mundiais estão em processo de normalização dos juros. Isso não é mais verdade. A ata tá velha, né? Ele tem que mudar um pouco esse discurso. Os Estados Unidos possivelmente vão fazer uma queda de juros agora. O Chile fez uma queda de 50 bases, sendo que ele tem uma taxa de juros de 3%. E uma série de países estão revisando as políticas monetárias. A China está anunciando estímulo nas últimas 2 semanas que não para mais. Então tá todo mundo preocupado mundialmente com o crescimento. PMIs globais estão super deprimidos. A expectativa de crescimento global caiu de 2% para sub 1%. Então, assim, o mundo inteiro está
reformulando suas políticas monetárias para dar mais estímulo para a economia. O Brasil está com atividade fraca, com inflação fraca, então ele tem que fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central está bem cauteloso, né? Ele deu uma entrevista no início do mês falando, não adianta injetar liquidez a qualquer custo, Exatamente. Como a Argentina fez, porque não é Exatamente. assim. O papel do Banco Central não é correr risco, né? Então, como a reforma da Previdência é uma coisa binária, aprova ou não aprova, o Banco Central fica um pouco, né, escuiçado, que a gente fala, né? Ele não faz nada, não sabe o que fazer. Ele tá certo de não correr risco, ele é um banco central, né? Ele tem que ficar longe de qualquer coisa de tomar partido, enfim, tentar prever o futuro. Mas ele tem que também se adequar a uma nova realidade. Sim. Qual que é a expectativa de vocês para a reforma da Previdência? Que passe na Câmara pelo menos até antes do recesso. Até antes do recesso. Parece que o governo e o Congresso têm aumentado, eles têm se entendido, né? Parece que eles estão caminhando em torno de um acordo aí, a última votação dos recursos adicionais foi aprovada com facilidade, então eu acho que agora eles estão começando a se entender. E eu acho, inclusive, que o protesto a favor do governo, a favor da reforma da Previdência, ajudou muito isso, né? A descredibilizar um pouquinho o Centrão para que o governo tivesse um poder maior para negociar com o Congresso. E eu acho que deu certo e eu acho que eles estão no caminho. Então, minha expectativa é que pelo menos antes do recesso já tenha alguma coisa aprovada na Câmara. Vamos ver. Voltando à Selic, se a Selic baixar, como é que fica para quem investe em renda fixa? O que tu recomendas? Olha, no curto prazo, os investidores de renda fixa ainda conseguiriam ganhar um pouquinho, porque atualmente a curva precifica 50 bases de queda e iria para 100 bases de queda, fazendo que os curtinhos aí caíssem em torno de 50 bases. Então, você pega, por exemplo, um título que tem uma duration de 3 anos, vamos supor, você tem uma ETF de renda fixa de 3 anos, aquela da Mirai, que é fixa a 11. Você investe num título desse e a taxa de juros de 3 anos cai 50 bases, você ganha 1,5%. Agora, 1,5% é pouco, né? 1,5%, assim, a bolsa expira. Bem acanhado. Entendeu? Então, assim, você gastar agora o risco do seu portfólio com renda fixa não me parece a melhor estratégia. Porque se tudo der certo, a reforma da Previdência passa até o recesso, o Banco Central abre espaço para fazer mais um ciclo de queda aí de 100 basis points, enfim, dando tudo certo, você ganha 1,5%. Então, me parece, assim, pouco. Se você quer ganhar mais dinheiro na renda fixa, você tem que ir para os longos, né? Então, você tem que ir, por exemplo, para uma NTNB 35 principal. Aí, se cai 50 bases, imaginando que o curto cai exatamente igual ao longo, que normalmente não acontece, né? Quando você tem um ciclo de queda de juros, a curva empina. Quer dizer, o curto cai muito mais do que o longo cai menos. Mas sejamos otimistas e vamos pensar que ele vai cair 50 bases também, assim como o curto. Numa B35 principal, você ganha em torno de 8%, nem isso. Então, assim, me parece que o cavalo para você apostar numa queda da Selic não é a renda fixa, mas é a bolsa. Sim. Diferentemente, por exemplo, de quando você tinha, lá em 2016, uma renda fixa a IPCA mais 7%. Aí sim. Aí você está falando de um título que tem risco governo, que está numa taxa muito alta, que tem muito mais probabilidade de cair do que subir, que se acontece alguma coisa lá fora, tem muito espaço para aguentar desaforo. Mas agora você já está falando de uma Selic que cai no máximo aí 100, 150 bases, então tem um piso, né? Enquanto se acontecer alguma coisa, o Trump tuita lá que quer entrar em guerra com a China, em guerra comercial e vai aumentar os impostos, você perde muito no juro longo. Sim. Então o juro longo não é só política monetária, ele é política monetária, ele é externo, ele é fiscal, ele é um monte de coisa. Ele é áudios que vão vazar do Moro, sabe aquela coisa? Então, você apostar no juro longo agora, que a taxa está no low histórico, você tem todos esses riscos externos e internos, e você tem um juro que pode cair só mais um pouquinho, enquanto a bolsa, você tem todo o upside das ações, você tem
lucros comprimidos, você tem um PI na média histórica ou abaixo da média histórica que pode subir muito. Então, eu acho que os investidores deveriam ir no cavalo da bolsa. Acho que agora o cavalo não é a renda fixa. Se tudo der certo, você ganha pouco. Se tudo der errado, você perde muito. E esse é o tipo de aposta que eu não gosto de fazer. Então, o caminho agora é renda variável mesmo. Eu acho. Usa a renda fixa como porto seguro, coloca tudo em pós-fixado do governo, ou algumas LCIs, LCAs, algum crédito privado que te dê um pouquinho mais do que o CDI, né? Pra você não ficar lá no 6,5, no 5,5, agora que vai cair. Mas usa isso como bastião de segurança para você poder arriscar no resto. Vamos falar um pouco sobre o mercado de crédito. Quem quer entrar no mercado de crédito, debêntures, CRI, CRA, qual que é o melhor caminho? Eu acho que o melhor caminho é você entender que você precisa fazer uma boa análise de crédito. O que eu vejo é que as pessoas não entendem direito que elas estão emprestando, porque assim, no Tesouro Direto você empresta para o governo. O governo é o emissor mais seguro que tem. Quando você vai para crédito privado, se você vai para poupança, CDB, LCI, LCA, você está emprestando para o banco. As pessoas acham que poupança é emprestar para o governo. Não é. Você está emprestando para o banco e correndo o risco do banco. Então você tem que analisar o crédito do banco. Quando você vai para debêntures, CRIs e CRAs, você está emprestando para as empresas. Então você tem que analisar o crédito das empresas. Você tem que olhar o balanço e ver se elas vão conseguir te pagar de volta. Por exemplo, agora está tendo toda uma discussão se a Rodovias do Tietê vai perder ou não a concessão, porque pode ser que eles deem default, né? Eles não têm caixa suficiente para pagar o próximo pagamento de juros, e eles estão tentando negociar com os debenturistas o que eles vão fazer a respeito disso. Então, assim, as pessoas não entendem que elas estão correndo riscos reais de empresas de concessão, de bancos, e tudo isso precisa ser cuidadosamente analisado. Às vezes, elas se colocam numas debêntures que tem risco altíssimo de empresas extremamente alavancadas para ganhar 5% a mais do CDI. Então você tem que medir muito se isso faz sentido. Né? Você tem que olhar o risco que você está correndo vis-à-vis o retorno que você está tendo naquela debênture. E muitas vezes não vale a pena. Aliás, atualmente a gente está numa época extremamente complicada para o crédito privado. Porque pela Selic ter caído tanto, muitos investidores estão procurando crédito privado como alternativa para ganhar mais. Então, os distribuidores abriram um monte de fundo de crédito, os gestores, né? Por demanda dos distribuidores. Os distribuidores colocaram um monte de dinheiro nesses fundos de crédito. Os gestores têm que colocar esse dinheiro para trabalhar. Mas por conta da não aprovação da reforma da Previdência, um monte de empresas ainda não fizeram as suas emissões, né? Porque acham que vão captar uma taxa, de repente, ou então nem sabem se vão fazer ainda novos projetos, então ainda não querem captar. Então você tem milhares de novos gestores tendo que colocar mais dinheiro para trabalhar e uma oferta limitada de novos ativos. O que está acontecendo com as taxas? Desabando. Então você tem uma série de emissões. Agora acabou de ter a emissão de uma empresa que tem 4 vezes dívida líquida EBITDA, ROI menor do que o CDI e captou a menos do que a NTNB. Uma taxa menor que a NTNB. Tudo bem que era uma debênture isenta, mas mesmo assim com um prêmio super fechado. Exatamente por conta dessa demanda enorme que está vindo de dinheiro que precisa trabalhar. Então agora especificamente a gente está numa época super difícil para crédito privado. Não é o melhor momento, mas se for investir, tomar cuidado, analisar bem as empresas nas quais está indo atrás, né? Exatamente. Tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com o crédito, com o risco que você está correndo, às vezes para ganhar 5% a mais do CDI. Por isso que eu digo que o cavalo agora é a bolsa. Em termos de renda fixa, apesar de que o cavalo agora é a bolsa, isento de imposto de renda, o que tem de mais interessante? Depende muito, assim, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, com LCI e LCA de bancos médios. Eu adoro trabalhar. Por quê? Porque você consegue ter um retorno lá de 115, 116 do CDI,
Então você consegue rentabilizar melhor o seu dinheiro que fica lá em caixa, ou que você ainda não aplicou nas ações, ou que você recebeu de uma ação que você vendeu, você aplica lá a 100 e poucos por cento do CDI, 115, que já é um retorno bem maior. E você tem bancos médios que, com essa história de banco digital, digitalização dos bancos, antes estavam ligados a uma região geográfica muito específica e agora estão disponíveis para o Brasil inteiro investir nos seus produtos via conta digital de investimento. Esses bancos são seguros? Alguns são extremamente seguros. Tem gente que morre de medo de ir atrás desses bancos. Não, tem bancos realmente que não são seguros e que inclusive dão prejuízos consistentes no balanço. Tem bancos que dão ROI bem acima, por exemplo, de ROI de Itaú. Né? Então, assim, tem uma série de bancos médios que nesse último trimestre deram ROI recorde de 20%. Né? Vários, assim, 3. Então, essas são excelentes alternativas. Bancos menores, que precisam se financiar com pessoa física e que abriram uma plataforma digital para conseguir te dar acesso ao produto dele, que antes era restrito a uma região geográfica. Então, eu adoro trabalhar com LC e LCA. Eu acho que tem excelentes bancos e excelentes oportunidades. E aí depois vem as emissões de debêntures CRIs e CRAs, que eu tô achando que está numa época muito ruim. As taxas estão vindo super fechadas, com empresas muitas vezes bem arriscadas. É claro que as debêntures de infraestrutura são muito difíceis de analisar, né? São projetos de infraestrutura que dificilmente um analista tem muita familiaridade, né, com projetos de infraestrutura, tem que ser um analista muito específico, então fica muito difícil de você analisar. E CRIs e CRAs muitas vezes são emitidos por empresas muito pequenas, às vezes que não tem nem capital aberto. Então você vai analisar o balanço, você não acha uma série de informações, né? É um balanço muito difícil que você tem que crack the numbers mesmo. Então é muito difícil de analisar. Por isso que eu prefiro trabalhar com LCs e LCAs, porque muitas vezes esses CRIs e CRAs não oferecem nem uma taxa tão melhor assim. Né? Você pega uma LC e LCA de banco médio a 99% de CDI e uma emissão de empresa fechada com balanço super difícil de analisar a 100% de CDI. Então, assim, fica difícil de trabalhar, né? Assim, fica difícil de você gastar todo esse tempo aqui, enquanto você pode trabalhar mais fácil aqui com um banco de ROI de 20%, Basileia de 20%, sabe? É um banco muito mais seguro. Então, claro que tem excelentes oportunidades em CRIs e CRAs, mas você tem que olhar, analisar todas, devorar o balanço, pedir ajuda para pessoas que já conhecem a empresa, já conhecem o setor. Então, eu acho que agora, para o investidor pessoa física, estão mais fáceis os LCs e LCAs de banco médio. E aí, uma dica que eu deixo, assim, só para você sair das furadas, tem uma emissão legal de banco médio que a sua corretora te ofereceu, tá com uma taxa muito alta e você acha, nossa, que legal essa taxa, www.bancodata.com.br, coloca o nome do banco lá. Muitas vezes você vai ver que esses que mais pagam taxa na sua corretora geralmente são os que estão dando prejuízo consecutivo. Aí já fica longe desses. Bom saber. Pelo menos já corta os que dão prejuízo, entendeu? Aí os que dão lucro você tem que analisar da onde veio o lucro. Tem muito banco também que no ano passado deu lucro porque fez coisas extremamente pontuais, assim. Então, tudo isso tem que ser analisado. Os que dão lucro, você tem que analisar. Os que dão prejuízo, você já corta e já deixa completamente fora. A gente estava falando de empresa e endividamento antes, né? A gente tem aí uma questão da Odebrecht, né? Os bancos estão preparados para arcar com um potencial problema aí da Odebrecht? É difícil, né? Uma questão assim que deixa com certeza a gente muito aflito. Mas uma boa parte desses créditos, né, estão nos bancões. E eles já vieram desde 2014 fazendo provisões muito acima do que o mercado, as regras do Banco Central pediam. Então, uma série de bancos fizeram provisões adicionais. Então, a gente achava que quando melhorasse a atividade econômica, muitos bancos iam reverter essas provisões adicionais que eles fizeram, aumentando muito o lucro. Né? Mas, com essa situação da Odebrecht, é claro que eu não acho que eles vão dar calote. Eles podem entrar em recuperação judicial e isso acabar
postergando o processo de recebimento. Mas eles têm uma série de ativos também, tem a Braskem, enfim, tem uma série de bons ativos que eles podem vender para fazer frente aí à dívida que eles têm, a alta dívida que eles têm. Mas, de qualquer forma, eu acho que os bancões estão bem preparados, sim. Eles fizeram uma série de provisões adicionais e eles podem usar isso sem que isso comprometa o lucro. Ainda tem espaço para fazer isso. Você acha que não vai ser não corremos um risco de ter uma quebra sistêmica? Não. Acho difícil, muito difícil. Tá, eu sei que não é tua área, mas já que tu falaste bastante de renda variável, aí que conselho tu dá para quem quer começar a entrar na renda variável? Na renda variável? Eu acho que procurar ajuda de pessoas que já investem há bastante tempo, né? Então, por exemplo, outros investidores, que nem, por exemplo, aqui no Traders Club, né? Você consegue falar com outros investidores e eles passam a experiência deles para vocês. Uma série de analistas que estão disponíveis, por exemplo, no Twitter, né? Por exemplo, todos os analistas da Norte têm o seu Twitter e ficam falando sobre o mercado. Então, eu tenho o meu Twitter, eu falo bastante sobre renda fixa, mas o Bruce Barbosa tem a parte dele de ações, o Ricardo Schweitzer, o Renato Breia fala sobre fundos. Então, a gente dá muita informação grátis mesmo, assim, a gente fala um pouco o que a gente está achando e você vai acompanhando uma série de gestores, vários deles, né, tem Twitter, e você consegue ter um pouquinho do sentimento do que eles estão pensando. Porque o gestor, a pessoa física que está começando, ela tem certos vieses. Então, por exemplo, a bolsa caiu muito, elas ficam com medo e vendem. Na pior hora, né? Porque, na verdade, essa é a hora que as empresas estão mais baratas. Elas se desesperam. Ai, meu Deus, o que eu faço? Tô com medo, tô perdendo aqui meu patrimônio, eu vou precisar disso pra escola do meu filho. E aí vende tudo. E, na verdade, esse é o momento que as ações estão mais baratas e que você deveria comprar as ações, né? Para quando voltar você ganhar com isso. Então, as pessoas que estão entrando agora têm certos vieses que quando você já compartilha isso com gestores um pouco mais experientes, você tende a contornar esses vieses de uma maneira muito positiva que ajuda muito o seu patrimônio, né? Então, eu acho que isso é importante, você tá sempre olhando o que gestores mais experientes estão falando a respeito daquelas quedas, porque os preços das ações, eles não acompanham o fundamento da empresa, né? No final, ações são parte de uma empresa. E a empresa, ela tem lá, às vezes ela tem aquele lucro recorrente, mas a ação tá mexendo pra caramba. Então, a pessoa física, ela tem que entender isso. Que a empresa lá tem o seu resultado, tem o seu fundamento e às vezes o preço da ação descorrelaciona com isso. E ela tem que lá se manter fiel ao fundamento da empresa. Isso que vai gerar para ela lucro no longo prazo. E às vezes pessoas físicas que não entendem tanto isso saem na hora errada e ficam com medo de voltar. E acabam achando que as ações são muito arriscadas. E é ruim investir em ações. Às vezes tem um ETF, uma coisa assim pode ser interessante. Né? Pode, de uma forma... Agora, se a pessoa quiser ficar na renda fixa de todo jeito, não quer ir para renda variável, o que tu recomendarias? Nesse momento, eu acho que crédito privado é uma boa estratégia, né? Você consegue ganhar um pouquinho mais do que títulos públicos, mas aí com muitos alertas de que você tem que tomar muito cuidado com o crédito dessas empresas ou desses bancos que estão emitindo. Então tem que ter uma análise de crédito, você tem que fazer um mínimo de dever de casa para ver se a empresa é uma boa empresa ou se o banco é um banco que lucra e que tem um retorno consistente para você ter aí um pouquinho a mais de retorno. E se você não entende, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ficar o mais conservador possível lá no Tesouro Selic mesmo, porque melhor do que perder dinheiro é você ganhar pouco, né? Certeza. Então, as pessoas às vezes têm vergonha, né, de falar, não, eu investi em Tesouro Selic. Se você não entende, investe em Tesouro Selic mesmo, você não vai perder dinheiro. Exato. E no longo prazo, você vai rentabilizando o seu patrimônio e sempre ganhando. O mais importante é você sempre ganhar. O Buffett fala isso, né? Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, lembre da regra número 1. Então isso é o mais importante, porque às vezes você perde dinheiro, vende as suas posições e aí para você recuperar uma perda que você tem é muito mais difícil. Legal. Obrigadão, Marília, pelos esclarecimentos todos. Imagina, obrigada a vocês, adorei.
Obrigada a vocês pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo, podcast novo, você vai ficar sabendo. Até mais. Obrigada.